e do Digitalks. Então, queria um agradecimento aqui especial, fazer um agradecimento especial à ABRAD, Associação Brasileira dos Agentes Digitais, e ao Digitalks, pelo apoio, por apoiar esse compartilhamento de conhecimento. A gente tem aqui 3 feras do mercado para discutir, então hoje eu vou fazer um papel diferente, eu vou só levantar os temas aqui, a turma que vai falar. Queria apresentar a vocês o Pablo Ribeiro, da agência M3, o Fernando Manzano, do COECOM, Comitê de Líderes de E-Commerce, e o Igor Simas, da agência Follow Up. Para começar, só para trazer um preâmbulo, a gente está notando a urgência que o tema tem para todas as empresas, né? As empresas que já estão na estratégia digital estão fortalecendo essas estratégias, e quem ainda não está, entendeu a sua urgência e está querendo implementar. Muita gente está implementando de forma atropelada. Existe também uma corrida pela digitalização entre pequenas e entre grandes empresas, com diferenças de cenário de cada um, e esse é um dos pontos que a gente vai levantar aqui. Eu queria começar perguntando para o Pablo, que é o CEO da agência M3, que tem operação no Brasil, tem operação no Chile, tem operação na Argentina. Qual que é a diferença que ele está notando dessa corrida pela transformação digital nesses mercados, né? Então, no mercado brasileiro e em outros países, né? A gente está olhando muita notícia, todo dia tem uma coisa nova, mas eu acho que é importante que ele traga essa visão de países latino-americanos também, onde ele tem experiência. Pablo, primeiro, bom dia, obrigado pela sua presença. Você pode discorrer um pouco sobre o tema para a gente? Claro, bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, aí, Chape, muito obrigado aí pela apresentação. Queria agradecer também, né, a Brad e a Digitalks pela oportunidade de estar compartilhando um pouquinho de conteúdo com vocês, né? Como o Chape falou, hoje a agência M3, né, temos escritório aqui no Brasil e atuamos no Chile e na Argentina. E essa corrida, né, por você ter uma operação online, ela está literalmente em todo mundo. Acho que todos os países, né, estão com essa agilidade como um todo, de querer trazer essa operação pro ar, né? O formato aí, o famoso formato MVP, nunca surgiu com tanta urgência, né? E é um ponto que eu vejo de diferença, por exemplo, do Brasil para os outros países. Aqui no Brasil eu vejo as empresas um pouco maiores, um pouco mais engessadas para subir esse e-commerce de forma mais rápida. Nos clientes que atuamos aí no Chile e na Argentina, eu vejo as empresas de lá agindo de forma muito mais rápida, passando por essa parte mais burocrática de quando você tem uma grande empresa, uma grande estrutura, que você depende de entender de fato de tecnologia. Tem lá a famosa RFP, né, que é toda lista de aquisição, de requisições que o software precisa ter. Lá o pessoal está passando por todas essas etapas e já indo para a etapa de implantação no formato mais simples possível, que seja um e-commerce, que se ele for um B2B, né, venda de empresas para empresa, que ele tenha lá somente uma área restrita, um produto, um valor com produto diferenciado e uma forma de pagamento ativa. Alguns dos clientes que a gente acaba lidando um pouco aqui no Brasil, hoje o processo aqui no Brasil, alguns cenários ainda estão um pouco mais lentos, né? Era para ser um pouco mais acelerado pela toda a questão, né, do momento que estamos vivendo. Eu acho que como principal ponto também de diferença entre os dois países, aqui no Brasil, querendo ou não, temos uma preparação melhor para a tecnologia. E nisso favorece muito, né? Mesmo que tenha um atraso aí na tomada de decisão, na tomada de entrar realmente no digital, mas a nossa tecnologia hoje no Brasil é muito boa. Você tem diversas soluções do mercado que facilita você conseguir entrar no e-commerce de forma muito simples. Você tem desde uma plataforma que não tem custo nenhum, como soluções como o Zap Commerce, que permite você fazer vendas aí, você pegar todos os seus todas as pessoas que trabalham para você em loja física e ir para o e-commerce. Então, aqui no Brasil, temos aí o principal benefício em termos de tecnologia, está extremamente acelerado e conseguir, de fato, né, ter essa escala e ter essa rapidez no ponto de vista de tecnologia. Então, acho que a maior diferença são esses dois cenários. Lá, pensando aí no cenário Latam, estamos acelerados nessa parte de fechamento, de agilidade, de romper essas barreiras de realmente a questão não é se eu vou para o digital, a questão é que eu preciso ir para o digital com o menor espaço de tempo possível. E aqui no Brasil, né, temos toda essa vantagem de diversas empresas, né, de tecnologias que facilita de fato, né,
a entrada no e-commerce como um todo. Ou não só no e-commerce, né? Você vender digitalmente, nem sempre precisa ser exatamente pelo e-commerce. Show. Uma coisa que você falou que é bastante legal é que todos já entenderam que precisam estar na jornada digital. Evidentemente, as empresas que não estão no momento de pandemia estão sofrendo menos. Acredito que vai ter depois uma economia mais low touch, né? Então não vão ter acúmulo de pessoas nos pontos físicos. Então a jornada digital já faz parte disso. E aí eu queria perguntar para o Fernando Manzano do Conecom. Queria agradecer também sua presença. Fernando, obrigado por disponibilizar esse tempo aí para compartilhar um conteúdo tão rico. A gente nota que tem essa diferença entre grandes empresas e pequenas empresas. Existe um consenso de que existe uma grande oportunidade para as pequenas empresas, que elas são mais ágeis, e existe também um cuidado específico dessas grandes empresas, porque, logicamente, os movimentos são mais lentos e o impacto é maior, né? Então, até o Fábio Trindade, eu vou colocar a pergunta dele aqui, fez uma pergunta: quais os conselhos que vocês dariam para as empresas que acreditam que o e-commerce canibaliza o canal físico de distribuição? Obviamente, existe uma série de estratégias que estão sendo, por exemplo, os programas de afiliados, a entrada do vendedor na jornada digital, mas a pergunta que eu queria fazer para você, depois a gente volta para essa, usando isso como mote, você entende que o diferencial competitivo das empresas maiores diminuiu frente às empresas menores? Porque toda a crise, todas as ressalvas ditas aqui aos problemas de saúde, as pessoas que estão sofrendo com as perdas de emprego, é muito importante entender que qualquer crise ou pós-crise existe uma grande oportunidade. Então, a pergunta é: você acredita que é uma oportunidade muito maior para as empresas menores do que para as empresas maiores? Bom, obrigado aí, pessoal, pelo convite, Chape, Digitalx, também a Brad. Bom, o que eu tenho visto aqui, até dentro do nosso comitê de líderes de e-commerce, até agora de manhã eu estava conversando com duas empresas também de porte menor, né, que tiveram que fazer uma entrada rápida aí no online, né, e as duas têm cenários um pouco distintos, né, uma já estava trabalhando essa entrada já há alguns meses, né, mas ainda não tinha feito praticamente nada de plataforma, enfim, e a outra tinha algumas barreiras, não tinha, estava mais atrasado, mas tinha algumas barreiras. Por exemplo, ela tem uma loja dentro de shopping, né? Ela é uma franqueada de uma marca, né? Então são cenários bem distintos, né? Ela tem algumas restrições que a própria franqueadora coloca. A orientação que eu acabo dando assim, né, para os pequenos, e que bom que eles têm essa agilidade, é primeiro olhar o que ele tem em mãos, né? Primeira coisa é isso, porque ela teve que primeiro estancar o sangramento, né? Então a loja física parou de faturar e tudo mais. E a primeira coisa assim que de imediato, quando não tinha esse processo ainda, não tinha sido feita a digitalização da empresa, era trabalhar bem as redes sociais, começar a fazer algum trabalho pelo WhatsApp, por exemplo, que eu acho que é uma forma muito ágil de já iniciar rapidamente essa venda, né? Pode começar na hora, né? Então, e aí se você se cercar de aplicativos que te dão um suporte melhor, né? Falando aí, mesmo dos app commerce, que te dá esse recurso, que já te consegue fazer o pagamento ali, isso é uma coisa que acaba ajudando bastante. Então, as pequenas empresas, ela consegue até rapidamente migrar, né? Às vezes uma grande, como você falou, precisa passar por alguns trâmites, né, de aprovações, de RFP, enfim, para poder tá ingressando no online. Então, acho que nesse momento até as grandes têm que pensar em se reinventar, porque estão surgindo, né, tá vindo uma onda de pequenos negócios que pode amanhã ser seu principal concorrente, né, dessas grandes empresas. Então, é o momento também das grandes pensar se esse processo, como é feito hoje, pode continuar assim, né? Se não é necessário agora flexibilizar as tomadas de decisões, né? Flexibilizar o processo da empresa, né? Um pouco essa parte burocrática, que apesar de ser necessária, né? A gente sabe que burocracia existe por conta de algo que ocorreu no passado, né? Ela não foi lá e impôs à toa. Mas nesse momento, né? Tem que quebrar essas barreiras, tem que ter menos barreiras de entrada possível. E agilidade, porque senão até acontecer a entrada do e-commerce já acabou a pandemia, né? E já teve todo o sofrimento que tinha que acontecer e aconteceu, né? Doeu no bolso da empresa, né? Vai ficar muito prejuízo ali em função disso. E aí que entra os pequenos negócios. E uma entrada no e-commerce, subir, por exemplo, uma loja virtual,
é entrar com o que é possível também fazer. Às vezes não dá para fazer já uma integração com o seu estoque da loja, ou não dá para planejar todos os processos, mas tem que começar. Pelo menos subir uma loja, né, subir o teu cadastro de produto, né, se dá para fazer um layout personalizado, faz, se não dá, vai com template, ou começa com template, depois migra para um layout personalizado. O importante é entrar. Na medida do possível, cada um sabe o tamanho do seu braço, a limitação também, se tem de recurso financeiro para uma coisa ou para outra, né, o tempo disponível e o know-how que tem nesse momento, porque às vezes a pessoa não tem conhecimento. E aí você precisa buscar alguma informação, buscar apoio de alguma entidade, alguma empresa, de algum curso, para poder estar conseguindo ter algum resultado. Acho que essa é a visão. Qual que era a pergunta daí que você falou que tinha lá? Era essa pergunta mesmo, era se, porque eu acredito que até as empresas menores vão ganhar um diferencial competitivo frente às maiores, né? Por conta desse cenário mesmo. Então, tem uma série de processos nas empresas grandes, tem uma série de implicações até da convergência dos canais e do respeito a esses canais. Então, por exemplo, redes de franquia, né? Ele tem uma série de lojas fechadas que, mesmo que usam a marca dele, são outros empreendedores, né? Então, ele tem que fazer essa convergência. Ele está vendendo mais no e-commerce, mas como é que ele participa, esse cara da jornada digital? Tem uma série de desafios que a gente até consegue dar alguns insights aqui, de algumas marcas que estão usando, mas a pergunta que eu tinha feito para você, você respondeu, que é exatamente essa. Se existe uma vantagem competitiva e uma oportunidade para essas pequenas empresas que têm uma agilidade maior, tem mais rapidez para experimentar, tentar, errar e aperfeiçoar, né? Ao contrário do que acontece com as empresas grandes, que tem reuniões, tem que reunir todo mundo, tem que entender qual impacto isso vai ter, porque a gente está tendo, obviamente, uma urgência, uma aceleração por conta da crise, do isolamento social, da diminuição do consumo, da necessidade de preservar empregos, mas a gente vai viver, com certeza, uma nova economia pós-pandemia, e as empresas, tem algumas que também já estão enxergando isso e com certeza vão sair na frente. Mas você respondeu a pergunta, vamos continuar. Eu queria... A outra acho que era aquela canibalização. Então, mas essa a gente responde na sequência, que é do Fábio. Beleza. Que a gente responde na sequência, que acho que é uma coisa que a gente vai chegar também, esse questionamento do que se é o digital versus o físico. Acho que isso acabou, agora é o digital mais o físico, porque o cliente já é o omnichannel, ele já transita por diversos canais. Ninguém tem uma marca tão forte que consegue escolher o canal que o consumidor vai comprar, então, obviamente, ele vai transitar por esses canais. Respondendo um pedaço dessa pergunta do Fábio, eu não acredito mais nisso. Existem grandes empresas que estão trazendo soluções para esse formato, e o mais importante para não ter esse cenário de ter uma coisa versus a outra da empresa é fazer um entendimento geral e engajar todo mundo na jornada digital. Acredito eu, não sei se vocês concordam, que os pontos de venda passam em breve a ser pontos de experiência, inclusive o comissionamento desses vendedores deixa de ser por venda de loja física, deixa de ser por venda, passa de ser por satisfação do cliente, porque ele deixa de ser um vendedor puro e simples, um centroavante que vai lá e empurra a bola para o gol, para ser um grande participante dessa jornada e um influenciador de compra. Mas vamos passar para o Igor aqui. Igor, também muito obrigado aí por destinar seu tempo aí a compartilhar conteúdo com a gente. O Igor tem bastante experiência no mercado digital, é um cara que também tem uma vasta experiência em clubes de assinatura, e é esse o tema que a gente vai levantar para abrir o debate aqui. Um dos grandes vilões do varejo hoje é o custo de aquisição do cliente e a necessidade de você adquirir clientes novos a cada tempo, principalmente agora que a prioridade do gasto das pessoas é outro, né? E existe uma incerteza econômica generalizada. Então, o que você pode colaborar com a gente, falar das grandes vantagens que tem do clube de assinaturas nesse momento, né? Da não necessidade, de repente, de conquistar clientes novos, e aí a mudança do papel de focar muito mais na retenção e no engajamento dessa base do que na conquista de novos clientes no momento que a gente está vivendo. Se você puder falar um pouquinho sobre esse tema, a gente agradece. Legal, Chape. Primeiramente, obrigado pelo convite, o Chape, o Paulo também da Brad, né, o Rafael da Digitalks também. É um prazer estar falando com vocês aqui, Pablo, Fernando, todo mundo, compartilhando um pouco da
na nossa experiência aí ao longo dos anos, né, com os clientes e com a implantação de projetos. Pegando um pouquinho o gancho do último tema, né, da última pergunta, né, eu acho que a gente foi obrigado, né, a acelerar o processo de transformação digital, né, algo que de repente levaria 5, 10 anos para acontecer, a gente está sendo obrigado a fazer em um mês e meio, né? Então tem todo esse movimento migratório que a gente está acompanhando aí, tanto aqui na agência quanto os nossos clientes e o mercado como um todo, né? O consumidor mudando o hábito de consumo, novas formas de consumo surgindo, alternativas que precisam ser tomadas, né, para que as coisas tentem manter a normalidade, né, possível, né, dentro da situação que a gente está vivendo, né. Então, os novos canais surgindo, isso é algo que a gente tem presenciado aí bastante, né. Clientes menores, eu sinto que tem essa velocidade, né, quer dizer, menos burocracia para tentar agir, mas ao mesmo tempo não tem todo o domínio e não entendem o que é preciso fazer. Para isso a gente está aqui, para poder ajudar e direcionar, mostrar um caminho, né, com apoio, para auxiliar eles nesse processo de mudança, de abertura de canais, de não depender, de repente, da loja física, que era a única fonte de renda e que hoje está fechada, né, por motivos óbvios, né, e ao mesmo tempo a gente tem as grandes empresas com um processo, com uma hierarquização e um processo burocrático maior, mas que elas, na contramão, elas têm um caixa maior para suportar esse momento, coisa que a indústria, né, que o cliente menor não tem, na verdade, né. Então a gente vê esses dois pontos aí, diferentes, mas com o mesmo problema, né? Continuar a vida, continuar vendendo, continuar fazendo com que o processo aconteça, né? E a gente está aí acompanhando para ver como funciona. Em relação aos clubes de assinatura, esse é um ponto muito, muito bacana, né? Você ter abordado, na verdade. E a gente tem percebido um crescimento no volume, né, no número de assinaturas. A gente tem clientes aqui que cresceram 30% nesse período, no último um mês e meio, que justamente por oferecer comodidade, né? Então, acho que essa característica do clube de assinatura, ela veio reforçar muito mais nesse momento, né? Você ter a comodidade de receber a tua caixa, o teu produto, né? Aquilo que você optou por comprar, na sua casa em um momento que as pessoas não estão saindo, que o comércio não está funcionando, né? Então, eu acho que casou muito bem o momento. E aí o que a gente está vendo são pessoas com ideias surgindo a todo momento para tentar entrar agora nesse universo, né? E aí eu posso te falar que a gente está trabalhando com clubes de assinatura de todos os segmentos possíveis, assim, de produto de limpeza, livro, até plano funerário, para você ter noção. Então tem uma diversificação bem grande, né, indústria de sorvetes, eles estão tentando, as pessoas estão tentando uma forma de chegar e de ficarem mais próximas ao consumidor, né? E teve uma queda no faturamento dos clubes ou ao contrário, um incremento, Igor, dos clubes que você gerencia? Sim, queda a gente não percebeu, tá? Pelos clientes que a gente monitora e que a gente tem um contato constante aqui, a gente não percebeu queda. Manteve, em algumas situações a gente manteve o número de assinantes, mas em outras a gente conseguiu perceber essa evolução, né, esse crescimento. Então, é um canal que está se descobrindo, né? Eu acho que um outro ponto também que é interessante, não falando especificamente de clubes de assinatura, mas também voltando um pouquinho na última pergunta, é o surgimento aí a adesão, na verdade, dos pequenos e das marcas aos super apps, né? Então, aplicativos como Rappi, iFood, a gente está vendo que o pessoal, lojas que antes não participavam, talvez por opção própria, agora já abriram suas lojas próprias lá dentro, já oferecem entrega dentro de minutos. Então, a Páscoa foi uma coisa que eu acho que ficou muito marcada para todo mundo nesse sentido, né? De você não estar conseguindo ir no mercado ou não ir por opção própria, mesmo por segurança, e de repente você conseguir comprar os chocolates para presentear as pessoas, né? Pelo aplicativo, né? E coisa de 20, 30 minutos está na porta da sua casa aqui, a encomenda. Então, isso tem funcionado muito bem também, está bem bacana. Boa. Vamos voltar, vamos fazer uma provocação aqui de futurologia. Aí eu queria que todos respondessem na ordem. A gente vai manter a ordem, então fica Pablo, depois o Fernando, depois o Igor. O que a gente já vem notando uma transformação desse consumidor, principalmente por conta do uso dos celulares, o tempo de conexão, a democratização das conexões de internet, né?
Eu acho que hoje ela atinge todos os públicos. O engajamento do brasileiro, principalmente nas redes sociais, né? O brasileiro conseguiu fazer do Orkut um dos maiores fracassos do Google, um sucesso no Brasil. Então, aí eu queria saber qual que é a visão de vocês do que vai ser essa economia pós-pandemia, né? Essa economia que tem muita gente chamando de low touch, né? Que as pessoas vão ter receio de ficar em centros de compra fechado. Obviamente, vão ter as exceções, essas exceções vão ser amplamente divulgadas, de centros de compras lotados, mas eu acredito que vai haver um receio, né? A gente já vê esse comportamento nos supermercados, por exemplo, né? Então, a gente já vê uma diferença entre quando você vai no supermercado, não sei se tiver essa oportunidade de ir, as pessoas já mantêm uma distância, na hora de passar no corredor, o outro já espera. Então, o que vocês acham que vai ser disso e onde a digitalização pode ajudar, né? Porque eu acho que também é equivocado também colocar uma catástrofe. A gente tem um case aqui, que é o Zoológico de São Paulo, que está usando a nossa ferramenta de venda via WhatsApp para vender ingressos, e a gente estava tendo uma discussão sobre isso, e o que foi bacana. E aí traz um pouco da visão que a gente acredita que o consumidor esteja tendo, tá? Está vendendo ingresso, está vendendo uma quantidade muito grande de ingressos, então, mas está vendendo ingresso para um parque que está fechado. Então, na nossa visão, existe uma percepção geral de que isso vai acabar, por isso que as pessoas estão comprando ingressos, né? Porque elas estão ajudando, obviamente, a Fundação Zoológico, mas elas poderiam doar um recurso em vez de comprar um ingresso. E, por outro lado, a gente vê que, por exemplo, uma empresa, né, uma instituição como o Zoológico, que é completamente offline, que a experiência é offline, conseguiu, no meio digital, encontrar algo que ajude a fazer a manutenção das suas atividades. Então, a pergunta para todos aí responderem de forma livre, também se quiser acrescentar alguma coisa, o que vocês acham que vai ser do comportamento desse consumidor e do hábito de compra, da jornada de compra pós-pandemia? Isso. Quer falar? Pode. Eu acho que a ordem, vamos manter a ordem. Pablo, Tá, Fernando e Igor. Tá bom? Show, vai lá. Não, beleza, bacana. Eu acho que existem dois cenários, né, que precisamos pensar aí como os próximos passos. Primeiro, o cenário, como o Chapo falou muito bem, né, de como as pessoas vão ficar como um todo, né, depois de toda essa situação, e a parte das empresas, né, da digitalização dessas empresas. Eu acho que no primeiro cenário, pensando em economia, eu acho que o formato de compra ele vai mudar. Por exemplo, a agência ela fica em Nova Friburgo, né, no Rio, e em São Paulo. Nova Friburgo é uma região de 250 mil habitantes. Como toda pequena cidade, né, você tem aí supermercados que predominam a cidade como um todo, e um supermercado aqui da cidade, um supermercado menor, ele foi o único supermercado que ele aderiu à digitalização, porque agora, como o Chapo falou, as pessoas vão comprar alguma coisa, ficam com receio de ir, ou você tem a questão da fila, você tem um controle ali de entrada, dependendo do estabelecimento, e esse único supermercado aí que tem um aplicativo, é um supermercado, né, que fizemos uma compra nele e o rapaz da entrega ele falou, cara, estamos trabalhando 24 horas por dia para dar conta de toda a demanda. E os supermercados maiores da cidade, né, com espaço, estacionamento, essa coisa toda, está tendo uma demanda extremamente baixa. Eu acho que por um bom tempo, enquanto ainda não tiver uma previsão certa de final, né, dessa pandemia, eu acho que o final não é agora, quando voltar de fato, ainda vamos ter picos de repente começar a sair, de repente voltar, as pessoas com mais idade ficarem um pouco receosas de sair. Então, eu acredito que ainda vai levar um tempo para tudo voltar ao novo normal, né? Vamos dizer assim. Existem alguns estudos que falam, né, que vão começar a voltar ao normal por volta de novembro ou dezembro, as vendas, né, do varejo físico voltar ao normal por esse hábito que vai mudar, né? Por exemplo, os grandes shoppings, os grandes locais fechados, né, tende a ter essa variação das pessoas não indo, de repente, com tanta frequência. E um outro lado também, toda essa questão acelerou muito as pessoas que não compravam no online, né? Elas começaram a ter que comprar online, porque tem diversos cenários, né, de cidades menores que, por algum motivo, era muito mais fácil você ir, no exemplo do supermercado, no supermercado da esquina, e às vezes a pessoa está naquele grupo de risco e ela não pode ir no supermercado da esquina e alguém está ajudando, né,
ela fazer compra online, ela está começando a se digitalizar de uma forma mais rápida. Era algo que talvez isso não fosse acontecer se não fosse todo esse cenário. Mediante a tudo isso, eu acredito que depois que tudo voltar ao novo normal, o hábito de compra ele vai mudar bastante. Eu acho que as pessoas vão começar cada vez mais ter essa omnicanalidade de fato, né? Vai ser algo que as pessoas vão, talvez, vai sair um pouco mais do roadmap aí das empresas, né? Do plano de ação para o futuro, para começar a acelerar de forma muito mais rápida. E pensando aí no ponto de vista, né, de tecnologias para essa junção como um todo, eu acho que o acesso, né, ao celular já vem crescendo, né, ano após ano, dependendo do segmento aí do e-commerce, você tem 90%, 95% de acesso via celular, como aplicativo, como tudo. Eu acho que da agora para frente também isso vai começar a acelerar cada vez mais, porque muitas pessoas também, para comprar, elas não vão ter um computador em casa convencional, vai ser pelo celular. Então, o celular dela vai resolver tudo que ela tem que resolver no banco, ela vai fazer uma compra, caso ela queira comprar uma roupa, um item, algo específico, e ela vai começar a fazer compras de bens essenciais, né, como farmácia, como supermercado, que era algo que ela não fazia antes. Então, eu acredito que, como os próximos passos, o digital ele tende a ficar cada vez mais forte, porque ainda vamos ter ali uma curva de mudança ainda, né, das pessoas começarem a voltar de fato ou não para as ruas, então ainda vai ter um processo muito grande de readaptação nesse cenário. E o digital, querendo ou não, vai ser o que vai segurar, né, por todo esse período, porque eu acho que são poucas empresas no Brasil que têm, de repente, um caixa para ficar 8, 10 meses, né, sem faturar. Então, a questão do digital acho que vai ser o ponto maior. Como o Chape falou da questão do zoológico, eu acho que realmente as pessoas vão começar a comprar planos, né, de viagem, por exemplo, o segmento de viagem, que é um dos principais cenários aí que está sendo extremamente afetado. Já estão começando a fazer pacote de viagem para os próximos meses, os próximos anos. Eu acho que cada vez mais vai ter situações nesse sentido, mas quem não consegue, né, de ter realmente uma experiência online, né, que no caso da viagem não podemos ter, né, acaba sendo offline, como no caso do zoológico, eu acho que vão precisar se readequar, né, e mudar a estratégia de fato, porque ainda, como eu falei, ainda não tem pelo menos no meu ponto de vista, ainda não tem uma data final. Voltar a trabalhar, por exemplo, voltar as pessoas irem para o escritório, não quer dizer que acabou. É uma coisa que, por um tempo, ainda vai ser controlada e ainda vão existir restrições. Então, boa parte aí das pessoas, pelo menos a meu ver, eu acho que vamos passar por um bom tempo ainda, né, com uma instabilidade, pensando somente no mundo físico. Eu acho que o cenário de você comprar no e-commerce, retirar na loja física, é um cenário que vai acelerar bastante esse processo também, porque às vezes a pessoa não quer ficar andando pelo shopping, mas ela trabalha perto de um shopping e ela quis comprar online e só retirar na loja física. Então, toda essa parte do omnichannel como um todo, eu acho que vai favorecer muito essa pós-pandemia como um todo. Bom, eu vejo também que uma lição importante, né, que a gente tem que tirar sempre da crise, né, toda crise surge oportunidades, né, e faz a gente refletir bastante aí o que nós fazemos hoje. Eu acho que as pessoas os empresários, os profissionais aí do mercado vão observar cada vez melhor essa jornada do cliente dela, né? Porque hoje a gente está falando assim, como é que está o seu cliente em casa, né? Hoje, quando você cumprimenta uma pessoa, a primeira coisa que você pergunta é como ela está, né? Que está todo mundo preocupado com ela, porque ela radicalmente teve que mudar seus hábitos, né? De vida, de consumo, de tudo. E ela teve que se reinventar, mas também a gente, como mercado, empresas, a gente precisa compreender o momento desse cliente e a evolução dele, né? Agora, nesse momento da pandemia. Então, você imagina uma pessoa que está, sei lá, está com o carro parado em casa, né? Será que não é necessário essa pessoa estar fazendo algum tipo de manutenção nesse carro, né? Fazendo alguma coisa para prevenção de algum certo problema que possa ser ocasionado por esse veículo estar parado? De repente, eu, como um fornecedor desse segmento, poderia estar levando informação, levando uma dica, e levando até um produto que possa estar ajudando, ensinando ele a fazer. Então, acho que está abrindo um mar de oportunidades que as empresas não tinham hábitos de estar comunicando, não estar levando essa informação para o seu cliente, né? E aí você pode estar trabalhando as redes sociais de uma forma mais interessante para o seu cliente,
pensando nessa jornada dele. Daqui a pouco esse cliente está precisando, né, fazer uma tintura né, no cabelo, fazer um reparo ali, está aparecendo uns fios brancos já e não está podendo ir no salão. De repente, não é o momento de estar levando uma informação de como fazer isso, faça você mesmo em casa. De repente, você levar um produto, ensinando a manusear ele e tudo mais. E às vezes era algo que as empresas provavelmente não se importavam, né? Porque não havia a necessidade. Ela tinha o cliente que vinha comprar o produto e fazia com um profissional, ela fazia, sei lá, num salão de beleza, ou tinha ali o lava-jato que fazia o embelezamento ali do carro dele, né? Hidratação no banco de couro, passar uma cera, verificar algumas peças ali do carro, enfim. E agora ele se viu numa situação que está meio impedido, né? E ainda precisando até economizar um pouco, né? Então tem coisa que ele mesmo fazendo. Se tinha alguém que fazia por obrigação, porque às vezes a empresa está fechada, o prestador de serviço, ou por necessidade econômica, ele está tendo que fazer isso em casa, ou nem está fazendo por falta de informação. Então acho que está abrindo uma oportunidade enorme para quem fizer esse entendimento da jornada do seu cliente, né? Nesse momento e depois também. Porque aí vai vir uma fase de transição, como o Pablo falou. Vai demorar para voltar a acontecer esse novo normal, né? A gente não sabe quando, né? E ainda vai ser um novo normal, que a gente também não tem uma exatidão, né? Falando aí de futurologia, como o Chapo falou, né? A gente tem suposições, que a gente imagina como vai ser. Mas também ninguém no planeta sabe exatamente como vai ser, né? Não dá para cravar, mas a gente sabe que vai mudar muito o hábito dessas pessoas, de consumo, que muitos vão continuar na internet também, que vai passar a utilizar mais essas opções de evitar aglomerações, né? Então, se ele pode ir fazer uma compra de supermercado, para que ele pela internet, você pode comprar pela internet, para que ir lá numa aglomeração num domingo de manhã que é lotado, né? Ou num sábado às vezes também que está lotado. Para que eu abrir mão do meu tempo de ficar com a minha família, né, de ficar com meus filhos e ficar lá 1 ou 2 horas numa fila, no mercado, num shopping. Então, eu acho que as pessoas estão repensando o estilo de vida dela, estão vendo como aproveitar melhor, usar a tecnologia ao favor dela, e isso elas estão vivenciando o momento agora, né? Na marra, né? A gente não teve opção, mas ao mesmo tempo está sendo uma experiência online, estão consumindo de forma online, estão se entretendo, né, de forma online, né? Está fazendo tudo. E aí vai ficar um legado depois de tudo isso. Então, assim, o que a empresa tem que perceber é isso: como é que vai ser esse cliente a partir daí, e acompanhar essa jornada, né? O momento de cada cliente, para ver como que eu comunico, como que eu abordo ele, como que eu vou oferecer, como que esse cliente vai comprar de mim. E você está entendendo isso. O importante é compreender essa jornada do cliente e ver como atender ele. Não pode ficar dependendo novamente só de poucos canais de venda ou de um único canal, né? Quem dependia de 100% da loja física, né? Aí teve o desespero de ter que rapidamente fazer uma migração para o online. E sabemos que não é da melhor forma. Mas e se essa jornada tivesse acontecido antes, né? E não somos defensores só do e-commerce. Eu falo assim, cara, a gente quer ajudar o mercado. Mas existe uma frase que a gente ouvia dos nossos pais, nossos avós, né, há muitos anos, e falava assim, que a gente não pode colocar todos os ovos num cesto só. Então, aquelas empresas que estavam todos os seus ovos no cesto da loja física, né, ou dependendo de revendedores, enfim, ele se viu numa situação extremamente delicada. Então, acho que uma grande lição dessa, e não é só para e-commerce, a mesma coisa é o contrário. Se você depende só do e-commerce, não tem também mais algum outro canal, se tivesse acontecido alguma coisa com a internet ao invés da loja física, também essa pessoa estaria sofrendo, né? Então, acho que não depender de um único canal. Você tem que diversificar seus canais de venda. Então, você tem loja física, você vai ter o e-commerce, você vai ter o WhatsApp, você vai ter o televendas, enfim. É diversificar, né? Quanto mais diversificar, também você divide o seu risco. Acho que esse é um aprendizado. Diversificar e entender essa jornada do cliente. Eu acho que é por aí, Manzano. Eu vou passar a palavra para o Igor. A gente tem algumas perguntas aqui e a gente continua pelas perguntas. Legal. Lá, Igor. Vamos lá. Eu acho que a gente está sendo obrigado
a adotar novos comportamentos, né? Então, é tudo muito recente para todo mundo. E eu acho que isso está fazendo com que a gente descubra aí as novas formas de se comunicar, novas formas de consumir, né? As empresas estão precisando se reinventar. Então, eu acho que, como consumidor, estou falando agora como consumidor, né? Será que o que a gente comprava, será que o que eu comprava antes, eu preciso comprar agora? Eu estou vendo que várias coisas que antes eu consumia, pelo menos, não são tão prioritárias como nesse momento agora, né? Então, eu acho que é um ponto de reflexão que todo mundo está sendo obrigado, está sendo forçado a refletir, né? O que de fato é prioritário, né? O que de fato faz diferença no nosso dia a dia. E, ao mesmo tempo, a gente está descobrindo novas demandas, novas necessidades que, estando em casa, a gente não imaginou que fosse ter, né? Então, é um momento muito de entender o cenário, de perceber os movimentos. Para quem tem empresa, né? Para o empresário, estar presente onde o seu consumidor estiver, acho que esse é um ponto, não tem mais como fugir. Acho que, né, como o Fernando falou, nunca mais vai ser igual. Acho que a gente não volta mais ao padrão que era antes, porque quem não tinha e-commerce ou quem não usava o meio digital para vender, passou a vender, entendeu que é um novo canal. Então, dificilmente um restaurante que não fazia delivery passou a fazer, vai deixar de fazer esse delivery, porque ele já entendeu que é um canal a mais que ele tem, né, e está dando certo, porque ele está conseguindo manter as operações, o funcionamento, muitas vezes não precisou demitir ninguém, porque está conseguindo segurar as pontas, né? Então, eu acho que tudo isso leva a gente a um ponto de reflexão mesmo para entender e a perceber a oportunidade, né? Onde tem aí, sempre quando tem uma demanda ou tem um problema, como a gente está sendo forçado a viver agora, tem novas chances e novas possibilidades. Quando a gente sair desse cenário, aí eu acho que quem está se preparando agora, né, apesar de todo mundo ter se forçado a preparar, uns mais, outros menos, mas quando a gente sair desse ponto agora, vai todo mundo sair mais forte, eu acredito, né, percebendo aí que coisas que eram essenciais não são tão essenciais mais e por aí vai. Então, acho que é um ponto de aprendizado para todo mundo e a gente tem que seguir firme. Muito bom. Para resumir um pouco do que todo mundo falou e trazer alguns insights, eu acho que o que ficou é consenso que você precisa conhecer a necessidade do seu consumidor, é consenso que você precisa, de alguma forma, reinventar o seu negócio para que ele, em algum momento, seja prioridade. Então, é entender as necessidades e as demandas. O pós-pandemia, de fato, vai mudar todos os hábitos das pessoas, né? Então, a gente passa a dar valor a outras coisas, mas existe, na minha visão, uma grande oportunidade para o início da venda de relacionamento. A venda de relacionamento é a forma mais eficiente de você gerar empatia entre marcas e consumidores, né? Da mesma forma que houve uma aproximação pela facilidade das redes sociais e desses canais digitais, onde, por exemplo, a gente está aqui fazendo essa live, falando por uma série de pessoas, transmitido em 2 canais importantes, com profissionais, cada um em uma cidade diferente, cada um em um lugar diferente. Isso é a demonstração clara da mudança que está acontecendo, que está em curso e que vai ser mais acelerada ainda pós-pandemia, né? Ninguém mais, eu fiz para passar um feedback, eu fiz uma live para todos os concessionários de uma grande montadora, vou me reservar, não revelar quem e aí a moça lá, que era da montadora, pediu 18 vezes desculpa pela ineficiência da ferramenta de transmissão. Aposto que nenhum dos concessionários ligou para isso, porque todos sabem que as pessoas estão em casa, que a ferramenta foi colocada às pressas para poder atender. Então, acho também que tem uma grande oportunidade nesse segmento de fazer a era da verdade, e aí desnudar todas aquelas etiquetas que existem para conseguir se aproximar do consumidor, gerar empatia, transformar o seu produto ou serviço em prioridade, desde que você tenha o entendimento do que é prioridade para ele mesmo. A gente vê que algumas marcas estão mantendo seus consumidores e estão ganhando novos, porque conseguiram, de fato, criar essa empatia. Não é para ter oportunismo, mas existe, sim, uma grande oportunidade de conquistar alguns consumidores. Pessoal, queria partir para as perguntas aqui, porque vocês têm muito conteúdo e o tema também é bem interessante. O Caco, eu não vou me arriscar a falar o sobrenome dele, porque tem muitas consoantes aqui, provavelmente eu vou pronunciar errado. Então, o Caco diz,
tenho assistido diversos talks e discussões sobre essa antecipação da transformação digital, mas em praticamente todos vejo um discurso muito focado na oferta. Mas será que a crise que iniciou na saúde, mas contaminou a economia, não está afetando a demanda? As incertezas, a redução dos salários, o desemprego, entre outras variáveis, não pode afetar o volume de venda de uma forma geral? Para começar, a provocação, a gente vê aqui, obviamente, a gente vê os números, né, dessas áreas de supermercado aumentando, mas também essa área de supermercado, eu acho que a gente na digitalização vive uma parte muito da conversão assistida, né? Então, se a pessoa está comprando pela primeira vez no supermercado, que era uma pessoa que não tinha hábito de comprar online, a partir do momento que ela compra, tem uma boa experiência, ela também fica apta a comprar outras coisas online. Então, o que a gente está vendo aqui, obviamente, tem alguns clientes que diminuíram o faturamento, muitos aumentaram, ou porque direcionaram o faturamento uma parte da loja física para o e-commerce, ou porque conseguiram criar essa empatia entre marca e consumidor e aproveitar um tempo que as pessoas estão mais online, as pessoas não pegam trânsito, né? As pessoas estão 100% online, porque para trabalhar hoje, quem consegue trabalhar em casa tem que estar 100% online, então ela está recebendo essas ofertas. Para a gente mudar um pouquinho, eu queria mudar a ordem, então a gente vai rodar diferente. Eu queria começar com o Igor, vou repetir aqui a pergunta. As incertezas, a redução dos salários, o desemprego, entre outras variáveis, não pode afetar o volume de vendas de uma forma geral? Eu queria, Igor, que você e os outros nossos parceiros aqui respondessem, mas também dessem um insight de esperança aí para essa turma conseguir melhorar a situação dos seus negócios. Claro, com certeza. Ô Caco, tudo bem? Obrigado pela pergunta aí para a gente. É interessante a gente abordar esse tema. É natural, né, com tudo que a gente está acontecendo, né, com toda a situação que está acontecendo, o faturamento de algumas empresas caírem, ter uma retração da economia, que é algo que a gente é natural, a gente acaba visualizando esse movimento, né, mas ao mesmo tempo a gente tem empresas, né, que estão apostando, investindo agora, colocando, transferindo, né, como o Chap falou, né, transferindo aí o orçamento de um canal para outro, para continuar acompanhando seus clientes e dando suporte. E a gente acredita que nesse momento que eles estão se fortalecendo, né? Então, naturalmente, né? Mercados e nichos que tiveram uma demanda, supermercados, produtos de proteção, álcool gel, máscara, isso tudo teve uma explosão de demanda. Então, para esses segmentos, a gente não está falando em crise, né? Mas para outros segmentos, que depende exclusivamente de loja física, de loja de rua, loja em shopping, que de repente está fechada e não tem como oferecer delivery, alguma coisa nesse sentido, estão sim sendo mais afetados, né? O que a gente entende é que agora quem está priorizando e canalizando aí os seus investimentos, reorganizando a sua estrutura, seja de custo, seja estrategicamente falando, eles vão sair fortalecidos, né? Então, é uma coisa de médio e longo prazo, não dá para a gente precisar agora, está todo mundo assistindo esse capítulo da história ao vivo, né? Então, o que vai acontecer amanhã, depois, a gente tem ideia, mas a gente não tem certeza. Só que a gente aposta aí numa retomada, principalmente pelo meio digital, né? Por isso até que a gente está abordando esse tema aqui. Então, eu acho que isso agrega bastante aí, né, Chap? Eu deixei no mudo. Eu acredito muito nisso, porque assim, as marcas que trabalhavam bem, principalmente, não só o digital como um canal frio, né? A gente tem a parte do digital que melhora muito a conveniência, mas tem um desafio de aumentar a temperatura da relação entre marca e consumidor no digital. Então, as empresas que trabalham com influencers ou com micro-influencers, ou que tem uma boa ascensão à sua base de clientes, né? Porque aí ele foge um pouco desse desafio de conquistar clientes novos, estão conseguindo performar melhor do que em tempos normais, né? Em tempos de voo de navegação de cruzeiro, justamente porque conseguiram criar essa empatia com o consumidor e, de alguma forma, o consumidor, obviamente não os mais afetados, que perderam emprego, mas quem está numa situação quase perto da normalidade do ponto de vista financeiro, consegue entender a importância de continuar comprando para ter a manutenção dessa empresa ou dos empregos das pessoas que ele tem proximidade e empatia. Fernando, você pode falar um pouquinho também sobre isso? O Fernando é presidente do Comitê de Líderes de E-Commerce, então eu percebi que ele tem eu pude presenciar que ele tem uma iniciativa de fazer mentorias para alguns empreendedores.
que provavelmente a principal dor é essa, né? Então, acho que está bem adequado para você ajudar a gente aí respondendo essa pergunta. Sim, sim. A gente tem ajudado bastante, eu estou fazendo mentoria todo dia. Agora de manhã foram 3, ajudando o pessoal, porque mudou o hábito ali rapidamente. Né? Eu vou só puxar um pouquinho o link da preocupação que veio na pergunta, da questão que as pessoas tiveram o rendimento reduzido, né? E é bem pertinente, né? Porque o dinheiro diminuiu no mercado, né? Pessoas perderam emprego, enfim, tá deixando o PIB diminuiu, isso, ou seja, a riqueza vai diminuir, naturalmente vai ter menos dinheiro circulando no mercado. O grande ponto é o seguinte, também diminuiu a quantidade de concorrentes, que a gente também viu, infelizmente, muitas empresas fechando, seja por estar um pouco capitalizada, né? Seja porque trabalhava no giro ali. Então, acho que deu uma certa equilibrada novamente no jogo, né? Ao mesmo tempo que diminuiu o dinheiro circulando, mas também diminuiu um pouco os seus concorrentes. Não sei dimensionar o quanto que isso equivale, né? Se realmente empatou, se está para que lado pendeu mais a balança. Só que ao mesmo tempo você, como empresário, tem que buscar a tua fatia do bolo, né? Você está precisando fazer isso. Nós estamos no instinto de sobrevivência, nós estamos literalmente numa guerra, né? Então precisamos sobreviver. Esse é o instinto agora. De forma leal, obviamente, né? Não é aquela coisa trapaceira que às vezes acontece até numa guerra. Nós estamos falando de forma dentro da forma correta de fazer o comércio aí. O que está sendo muito relevante, como o Chab falou, é a conexão que você está fazendo com o seu cliente. Como é que, hoje, mais do que nunca, isso é muito importante. As pessoas não querem só comprar, mas tem propósitos por trás. Às vezes ela compra para ajudar a sua empresa, porque ela tem uma afinidade com você. E você está precisando. Acho que a transparência, tirar o filtro, né, que a gente fala, né? Nós vamos agora falar como pessoas reais para o nosso cliente, para o nosso mercado, mostrando o seu propósito, mostrando o que você está fazendo, né? O que você está fazendo para a sua empresa estar ali no mercado, ajudando toda uma cadeia de produção, né? De pessoas da sua equipe, enfim. As pessoas estão solidárias e aquelas que têm um propósito forte e que as pessoas estão percebendo estão conseguindo ter resultados. Só que é importante essa informação chegar para o seu cliente. Então, seja de uma forma mais profissional, se você já tem uma estrutura de agência, estrutura de marketing, se não tem, também não é impeditivo, né? Eu tenho falado isso para quem está também no nosso grupo, às vezes não... Fernando, a sua conexão está um pouco ruim. A sua conexão está um pouco ruim. Eu vou passar para o Pablo aqui. Se puder dar uma mexida aí para ver se melhora. Beleza. Pode deixar. Dá uma bocada no som, tá? Ô Pablo, para a gente mudar um pouco o protocolo aqui, eu queria fazer outra pergunta para você. Acho que o pessoal já colaborou bastante com esse tema. Até para dar tempo da gente discorrer sobre outros assuntos, vamos dividir um pouco. Eu vou responder um pedaço aqui, tem uma casca de banana para mim aqui, quais são os fatores principais para oferecer determinada plataforma de e-commerce para o cliente. Sua expectativa de faturamento, ir para o e-commerce, uma Treo, uma Jet, Vetex, essa escolha essencialmente o que determina isso na visão de vocês. Eu vou deixar você responder, porque você tem um conhecimento mais sobre qual é a dor do cliente em determinada plataforma, mas o que eu posso colaborar nesse tema, sem vestir camisa de ninguém, é que cada um tem sua qualidade, cada um tem o seu momento. Se você conseguir encontrar algo que forneça um bom custo-benefício para você dentro do seu plano de negócio para o médio prazo, eu acho que isso é o mais importante, né? A gente vê muitos clientes que começam em plataforma de entrada, o momento, tem alguns pequenos empreendedores que devem começar em plataforma de entrada mesmo, mas se você tem capacidade de investimento um pouco maior, eu sugiro que você se prepare para o sucesso e já entre numa plataforma um pouco mais robusta. Mas, de qualquer forma, eu queria ouvir dos nossos especialistas, aí, a começar pelo Pablo, depois eu vou passar para o Igor, que também implanta aí algumas plataformas, dentre elas a nossa, qual que é a visão dele na hora da escolha da plataforma, qual que ele escolhe, né? Você está no mudo, Pablo. Tira o mudo aí.
Opa, desculpa. Somente fazendo um adendo da pergunta anterior, que eu acho que é muito importante. Nós, pelo menos aqui como agência, estamos vendo muitos clientes nossos começando a ter problema com essa parte de reposição de estoque. Falamos, né, que o e-commerce está tendo esse crescimento e tudo mais, mas como toda a matéria-prima ela vem de um outro país, isso tem acontecido bastante. Cliente nosso, ele está crescendo, ele tem que frear, porque ele tem toda essa questão, né, da economia mundial. Eu acho que é um bom tópico somente para as pessoas, né, conseguirem olhar como um todo, né, pensar na economia, mas também pensar no estoque, né, numa estrutura a longo prazo, né, para não vender tudo agora e ficar sem produto para vender no segundo momento. Sobre a questão da plataforma, o Chape comentou um ponto que é muito importante. Hoje existem diversas plataformas de mercado, plataforma com custo, sem custo, enfim, existem diversos cenários que você pode montar o seu e-commerce, mas tudo depende de onde você quer chegar. Então, se você tem um planejamento um pouco a médio ou a longo prazo, você já iniciar numa plataforma mais robusta, eu acho que faz total sentido, para você não ter que trocar de plataforma lá na frente. Toda vez que você tem que fazer uma migração de plataforma, é sempre algo traumático e é sempre algo que pode até impactar, né, no seu faturamento como um todo, porque você tem integrações, você tem forma de pagamento, você tem um ranqueamento no Google orgânico, você tem uma série de pontos que, se você deseja trocar de plataforma depois, pode ser um pouco mais traumático. Então, acho que acho que precisa pensar onde você deseja chegar daqui a 6 meses, daqui a um ano. Se o seu planejamento for um planejamento a longo prazo, iniciar, e lógico, se tiver um investimento, iniciar numa plataforma mais robusta, eu acho que vai fazer total sentido. Porque diferente da loja virtual para o mundo físico, que no mundo físico ninguém coloca um exemplo. Se o seu ponto para você ter uma loja física é melhor na Vila Olímpia, um exemplo, usando o cenário de São Paulo, ninguém coloca uma loja lá no centro, que às vezes pode ter um custo físico mais barato, para testar se o seu modelo de negócio vai dar certo. Então, quando você começa com uma plataforma que às vezes é extremamente limitada em termos de recurso, alguns cenários dessas plataformas de entrada vão funcionar 100%, mas dependendo do seu produto, dependendo do seu negócio, essas plataformas de entrada não vão funcionar muito bem. E com comparação com o mundo físico, você se prepara para ter o melhor local para colocar a sua loja. E no online, as pessoas às vezes as empresas, né, querem começar no online e começar de qualquer maneira. E aí, eventualmente, pode não dar certo. E aí, lá na frente, acaba tendo uma frustração muito grande com o processo como um todo. E aí, para a escolha de plataforma, igual você comentou algumas, o Commerce, a Tray, a Jet e a Vetex, eu acho que tem 2 pontos que tem que levar em consideração na escolha da plataforma. Primeiro, o qual você tem o maior conhecimento da plataforma, qual você consegue trazer o melhor custo-benefício para o seu cliente. Eu acho que é o primeiro ponto. E segundo, o quanto você consegue, né, personalizar, o quanto que você tem de conhecimento dessa tecnologia. Um exemplo, comparando o e-commerce com uma plataforma SaaS, um exemplo, como no caso da Jet, no caso lá da Troicorp, né, e da Vetex, numa plataforma chamada no Open Source, né, onde você tem que desenvolver todas as funcionalidades, será que você vai conseguir evoluir aquele e-commerce da maneira que seu cliente precisa? Será que você vai ter diversas integrações que o seu cliente precisa numa plataforma open source, enquanto numa plataforma SaaS ela já está trabalhando para atender isso de forma mais fácil? E tem a questão também do dia a dia, né? Depois que você colocou esse e-commerce no ar, o quanto fácil essa plataforma é de operar? Será que eu vou precisar ter uma pessoa com alto grau de conhecimento para operar essa plataforma? Ou não? Será que é uma plataforma aí que é friendly, né? Que é fácil de trabalhar, que é fácil de usar como tudo? Eu já tive, um exemplo, cases nas 3 plataformas, e tudo depende, de fato, do momento, né, do cliente, né, onde esse cliente quer chegar e o seu conhecimento. Porque se você tiver conhecimento, hoje, todas as plataformas, existe recurso para você fazer infinidade de funcionalidades como um todo. Não? Então, você consegue criar via API uma funcionalidade, uma customização, todas elas você consegue ter um grau de customização muito alto. Então, acho que tudo depende do seu conhecimento de fato, mas sempre pensar a longo prazo, né? Qual plataforma está ali te trazendo benefícios de fato e que você consegue atuar, né? Definir seu ponto de atuação. Eu, como agência, eu já trabalhei com plataforma open source. Só que nessa época eu tinha que cuidar do servidor do meu cliente, eu tinha que cuidar do back-end do meu cliente, eu tinha que cuidar do meu front-end.
Hoje, eu deixo essa demanda aí do back-end e do servidor para o Chape resolve lá com o pessoal de Ribeirão e eu cuido só do front-end, que é onde onde eu atuo melhor. Então, preciso entender, né, aonde a empresa, né, atua melhor. Como também, eu tenho um dos maiores cases de e-commerce que eu vi crescendo do zero até milhões de reais por mês, está no e-commerce até hoje. Mas hoje ele tem uma equipe lá de 30 pessoas para controlar o e-commerce dele. Então, são cenários que precisa entender o contexto como um todo, né? E entender aonde você quer atuar. Além, assim, só para finalizar, não me estender muito nessa questão, além das integrações. Hoje tem as plataformas, né, de mercado, tem diversas integrações com RP, facilidade de forma de pagamento, facilidade com essa parte de omnichannel, e dependendo da plataforma que você atua, você não tem essas facilidades. E aí tudo para você fazer é extremamente difícil. E o e-commerce é algo que é muito vivo. Todo dia está mudando o tempo todo. Todo dia tem uma novidade o tempo todo. Todo dia muda o comportamento o tempo todo. Igual na questão do próprio Zap Commerce, né? Antes, o Chape pode até falar melhor, antes as empresas escutavam o Zap Commerce, achavam a ideia legal, mas tinha aquele processo ali, não sei se eu quero, não sei se... Agora o Zap E-commerce virou a menina dos olhos, até muito mais que, de repente, o e-commerce dele como um todo. Então, tudo tem esse momento. E se você trabalha com uma tecnologia que, às vezes, o processo de evolução acaba sendo lento, eu acho que, para o nosso segmento como um todo, onde é tudo muito vivo e tudo muito rápido, eu acho que pode ocorrer atrasos, né, de melhoria contínua. O Beto estendeu a pergunta aqui. Primeiro eu queria agradecer o Wallace, que está assistindo direto da Itália. Legal, bacana. O Beto estendeu a pergunta para mim aqui, perguntando o que é a virada de chave para uma plataforma de entrada para uma plataforma robusta. Qual o principal fator em sua visão? Eu vou responder rapidinho. É o que o Pablo falou, né? A diferença entre uma plataforma de entrada é que você vai estar no meio de uma série de outros lojistas dentro de um padrão, e aí você vai se adequar àquele padrão. Quando você tem uma plataforma mais robusta, a plataforma vai oferecer recursos para que você consiga estabelecer o seu padrão, e aí é muito importante essa parte que o Pablo falou da questão das integrações, né? Procurar uma plataforma que tem bastante integração e que seja ágil para integrar novas coisas, que surgem novas coisas a todo momento, né? O Zap Commerce, por exemplo, é uma ferramenta que está integrada na nossa plataforma, ela é agnóstica, integra em outras, mas ela está integrada nativamente na nossa plataforma, mas é uma coisa nova. Então, é importante que exista essa agilidade. Os principais pontos é a mesma coisa de uma loja física. Eu sempre comparo a loja física. Eu preciso fazer marketing digital na minha loja física, marketing na minha loja física? Sim, porque você precisa comprar minimamente, você precisa estar exposto num ponto de grande tráfego. Você pode vender o melhor produto, ter a melhor oferta. Se estiver nos fundos da sua casa, ninguém vai comprar. Se estiver num lugar de grande tráfego, grande circulação de pessoas, as pessoas vão entrar. Se fizer uma grande propaganda, mesmo se estiver no fundo da sua casa, talvez as pessoas vão. Então, o grande ponto de virada entre uma plataforma e outra, o que o Pablo falou, é ter exatamente a mesma coisa que você tiver para fazer a mudança, né? Então, é não perder o que você tem e conseguir agregar, né? E não perder o que você tem passa por SEO, passa por entendimento das funcionalidades que você usa e que são relevantes para os seus clientes, passa na melhoria da experiência do seu cliente, passa de como você vai comunicar para o seu cliente que você está mudando o ambiente digital e isso é para melhor, né? Então, passa por um planejamento maior. Ô Igor, se você quiser colaborar sobre esse tema, fica à vontade, ou a gente passa para o próximo assunto. Eu acho que é só para fechar mesmo, assim, só falar um pouquinho de como a gente conduz aqui, né? Eu acho que escolha de plataforma é uma coisa que é vital para o funcionamento e, né, para o crescimento do cliente. E aqui o que a gente faz? A gente acaba analisando, né, alguns fatores, né, a capacidade de investimento, qual é o segmento, se ele tem um planejamento sobre onde ele quer chegar, né? A gente vai tentando mapear essas perguntas com o cliente ao longo do processo de briefing para justamente colocar ele... Eu costumo falar aqui, né, o pé que cabe o sapato, né, fazer um movimento que seja consciente, mas que comporte um crescimento para esse cliente, né. Então, eu tenho, hoje a gente implanta também com algumas das principais plataformas, a gente tem cliente hoje no e-commerce, por exemplo, que fatura 4 milhões ano, só que não funciona, entendeu? Não está funcionando da forma que deveria. Então, é um cliente que a gente já está migrando de plataforma agora, porque tem um monte de plugin instalado, um monte de remenda, e começa a prejudicar a performance do projeto e, no final, a venda, né, o volume de venda. Ele começa o site cair, ou atualizou sozinho a ferramenta e para de funcionar algum recurso. Então, acho que são pontos de atenção que precisa ter, de fato, para a gente
fazer um movimento migratório consciente e que comporte, né? Agora, falando, né, de uma visão das plataformas, né, de SaaS e tudo mais, eu acho que para uma expansão faz muito mais sentido, né? A gente tem aí todo o time das plataformas, todo o core, né? Uma equipe pensando em crescimento, em funcionalidade, em estabilidade. Então, isso ajuda muito na hora de você confiar que você pode fazer uma promoção, que seu site vai ter um pico de acesso e não vai cair, você não vai precisar fazer reforço de servidor. Tem uma série de vantagens aí que te ajudam na hora da manutenção, né? De fazer a tua loja funcionar. E diferentemente de uma solução, de repente, aberta, né? A gente tem aí as agências que são homologadas, entendem do core da plataforma, conseguem implantar e conseguem dar um suporte muito mais qualificado para o cliente na hora dessa expansão, né? E para finalizar, né, só falando um pouquinho de migração, como o Pablo reforçou aí, acho que é um processo super traumático, então por isso que a escolha da plataforma tem que ser muito criteriosa e muito bem pensada, senão pode virar uma dor de cabeça no futuro aí, tá? Ô, Chape, deixa eu só fazer um adendo. Pode fazer. Eu acho que a questão também é definir a questão do core da empresa, né? Se você é uma empresa de varejo ou uma empresa de tecnologia. Porque dependendo da plataforma, é um cenário que é tão complexo que a empresa acaba virando uma empresa de tecnologia e não de varejo, né? De vendas. A gente teve uns casos aqui que... Perdão. A gente teve uns casos aqui que aconteceu justamente isso, né? Então, é o que você falou, né? Existe um processo para a criação do aparato tecnológico, né? De documentação, de priorização de demanda, de teste, que de repente alguém que não é do core de tecnologia, ou uma empresa que não é do core de tecnologia, tem dificuldade de fazer ou tem uma curva de aprendizado muito grande, né? A outra vantagem do modelo SaaS, aí não puxando a sardinha para o nosso lado, mas mais para a modelagem de software como serviço, é você ter a possibilidade de, quando tem algum problema ou alguma evolução, serve para todo mundo, né? Então, você tem uma série de outros clientes que têm cenários parecidos com você ou coisas que você também não conseguiu enxergar, que estão enxergando, focando nessa evolução. E aí, um outro ponto que eu acho muito importante na hora de você escolher a plataforma é saber se você vai ter suporte dessa plataforma, porque para tirar dúvida, para dar treinamento, porque na hora de vender é tudo uma maravilha. Mas na hora que está rodando, é importante que você se sinta amparado do outro lado, né? Se ele é um fornecedor de tecnologia, ele é especialista nisso, ele pressupõe que ele é bom nisso, ele também é bom que ele te atenda para dirimir essas dúvidas, porque o seu negócio está sustentado no canal digital ali. É isso aí. Manzano voltou aí. Vamos voltar Tô de volta. ao nosso ponto aqui. Existe um grande desafio que eu acho que, principalmente pós-pandemia, que é a queda no fluxo das lojas, né? Então, a queda no fluxo das lojas já estava caindo 10% ao ano, justamente por essa mudança do comportamento do consumidor, de ser um consumidor muito mais informado e que dificilmente nos grandes centros consegue se deslocar unicamente para fazer uma atividade, né? Então, eu vou comprar algo, eu vou sair daqui, vou estacionar o carro, vou pagar estacionamento para comprar uma coisa. Então, se aproveitam atividades, isso perde um pouco a urgência da compra. E aí, como que você vê como que essa parte do digital, e aí até o feedback dos empresários que você está mentorando aí, estão fazendo para resolver essa queda no fluxo das lojas e aumentar a frequência de compra, né? Para aumentar a fidelização desse cliente, já que existe uma série de clientes que foram afetados economicamente, né? Então, o público consumidor diminuiu, né? Então, acredito que uma das coisas para fortalecer o faturamento das empresas é tentar vender mais coisa para a mesma pessoa, né? Então, eu queria que você colaborasse com a gente nesse tema aí, Fernando, por favor. Sim, eu tenho até um caso, né, que recentemente também conversei do nosso grupo. Ele tem uma loja num shopping mais de nicho, né? E o fluxo desse shopping não era... Ele era recente, né? Só que também não correspondia às expectativas e vinha diminuindo, inclusive, por N motivos. E foi até esse sentimento, né, o empresário enxergando isso, e ele conta assim, esse foi o motivo de eu ir para o e-commerce, né? Porque eu precisava de venda, né? A minha loja física estava virando basicamente um escritório, né? Eu vinha para cá trabalhar, mas não era isso que mantinha o negócio. E por necessidade, eu acabei indo para o online. Eu precisava vender,
Eu não tinha condição de investir em mais um ponto comercial ou um ponto que fosse melhor que esse dentro da minha capacidade de investimento no momento, né? Ele é um porte menor. Então, assim, o online acabou sendo uma forma para ele conseguir conquistar, né, mais vendas. E chegou no momento que ele falou assim, cara, já estou num patamar muito legal e a minha meta agora é ficar só no online. Por N motivos. Ele falou, cara, eu tenho preocupações a menos que eu tenho na loja física, né? O meu custo fixo pode ser bem menor do que eu tenho aqui hoje, né? E ele já chegou num patamar de autossustentar, né, a operação só através do canal online. Então, essa tendência, né, que já vem diminuindo, como você falou aí, as vendas no físico, ela já vinha acontecendo, né, num ritmo forte, e na contramão vem o e-commerce crescendo num ritmo forte também, né? Então, acho que era um caminho natural, mas para as empresas não era prioridade o assunto e-commerce, né? Se fizesse uma pesquisa aí, eu chutaria que 80% no mínimo falaria que não era prioridade agora. E acabou tendo que ser. Acho que a partir do momento que a empresa enxergar, a partir desse momento agora que a gente está vivenciando, que o comércio eletrônico é prioridade e tem que continuar sendo prioridade para ela, muda totalmente a visão de toda a organização, né? Das pessoas, dos processos, né? Das prioridades, de onde você quer chegar. Você começa a ter uma visão futura do teu canal online, porque não é tapa-buraco, como está sendo agora para muitas empresas, né? Momentaneamente mas e depois? O que você planejou para depois da pandemia? Você está pensando nisso ou você está pensando em voltar ao que era antes? Eu acho que é um grande erro, né? Voltar ao que era antes. E, além do que, você pode estar despertando novas oportunidades que você não tinha de venda. Você vai ter o seu canal físico? Obviamente que sim, se for possível manter, né? A gente sabe que tem empresas que não estão conseguindo, né? Estão tendo que descontinuar. Mas você também tem uma forma muito forte de continuar crescendo através do online, né? Então, assim, com números não dá para discutir, né? Então, se um canal está diminuindo, né, ano a ano e o outro está aumentando, já era necessário entrar nesse canal. Porém, não era prioridade para muitas empresas. Agora passou a ser prioridade, eu tenho que aproveitar. O que eu costumo falar é que essas grandes corporações estão investindo em 2 times, né? O time de people e o time de tecnologia. Isso, até para os pequenos negócios, eu acho que traz um bom insight, que é de que o que é mais importante hoje é ter boas pessoas que tenham um entendimento e a tecnologia para trazer esses dados para que você tenha um bom entendimento, né? Aí, como provocação, para o Igor participou de grandes projetos aí, ele pode ajudar a gente. O que você enxerga dentro da nossa realidade? Tem uma frase da VP de pesquisa da Forrester que eu particularmente gosto bastante, que ela diz que não adianta pensar em entregar com drone ou investir em uma estratégia mirabolante se o básico não está sendo feito. O que eu enxergo disso? Quando a gente vê, principalmente matéria de televisão, o pessoal que não tem muito conhecimento, ou ele fala que vender online é muito fácil, ou ele mostra o cara descendo de drone e paraquedas e não sei o quê. E aí é inadequado para os dois, porque é uma frustração, né? Também não é tão fácil, né? E também você não precisa ter capacidade de ter todo esse aparato, ter muita coisa simples que dá para fazer. Então, a pergunta que eu queria fazer para você é exatamente essa. Como você vê como você vê que essas empresas podem usar esse exemplo essas empresas menores, podem usar esse exemplo dessas empresas grandes no investimento de tecnologia e em pessoas para entender o consumidor do outro lado com os dados que a tecnologia pode trazer? Legal, pô, belíssima pergunta. Isso que você falou é uma verdade, né? A gente tem os 2 extremos aí, né? Tem quem acha que às vezes o negócio é muito fácil e aí, o e-commerce X está vendendo 1 milhão, putz, não sei o que, tá funcionando. Mas não é assim, a gente entende que existe todo um caminho a percorrer, né? Às vezes fica muito bonito na manchete, mas a vida, né, o dia a dia ali, ele precisa ser planejado, né? E não é um dia a dia fácil, né? Um dia após o outro. Então eu entendo que o pequeno ele tem uma vantagem muito boa, né? Trazendo para o nosso ambiente aqui de e-commerce, e ele já consegue ter acesso a mesma plataforma de e-commerce, por exemplo, falando, né, especificamente disso agora, ele consegue ter acesso a uma plataforma de e-commerce que o grande também consegue ter, com os mesmos recursos, com o mesmo potencial de competição, né? O que vai variar de fato é o poder de investimento,
e aí as competências que ele está rodeado, né? Então, assim, precisa realmente de planejamento, precisa de uma visão estratégica, ele precisa ter um bom produto, ele precisa ter um bom preço, né? E precisa ter alguém que assessore ele aí nesses passos, né? Então, a gente se coloca muito nessa posição também, né? De quase como uma consultoria de guiar os clientes menores, médio porte, às vezes que não tem um aparato tecnológico e também não tem um aparato estratégico, né? Com isso a gente consegue ajudar a entender melhor o que ele precisa, direcionar ele para um caminho que, não digo ser mais curto ou mais fácil, mas um caminho que ele vai ter um sucesso um pouco mais garantido, entendeu? E ir nessa direção, assim, entendeu, Chape? Tá entendido, tá entendido. Pessoal, a gente tá 20 minutinhos do final. Para a gente, eu gostaria de começar pelo Pablo, depois passar pelo Fernando, depois passar pelo Igor. Se vocês puderem dar um conselho aí para a nossa audiência de como aproveitar essa onda e também dar algumas dicas para o pós-pandemia. E aí depois a gente faz um encerramento geral, tá? Então, vamos estabelecer um tempo aí de uns 3, 4 minutinhos para cada um agora, para a gente conseguir finalizar. Tá bom? Isso. Vamos começar pelo Pablo aí, depois a gente, Fernando, depois o meu parceiro Igor. Isso, boa. Como dica, pelo menos dos clientes que eu tenho visto aqui na agência hoje, acho que como principal ponto, para quem está vendendo bastante, por exemplo, para quem está surfando nessa onda toda, controlar a questão do estoque e de reposição é algo que eu tenho bastante cliente que está começando a sofrer como um todo, porque como a indústria, as grandes empresas, né, as grandes indústrias, elas estão paradas, o tempo de reposição tá aumentando bastante. Então, ter esse controle do estoque como um todo, eu acho que é extremamente importante. E aí, pensando no âmbito aí de marketing digital, aproveitar esse período, né, para fazer uma análise verdadeira de canais, quais canais te traz mais clientes com recorrência. O Igor comentou super bem, né, de toda essa parte da recorrência, da importante. Então, você fazer aí, entender quais canais te dão mais recorrências e se seu negócio, né, é possível você adaptar ele para você ter recorrência, porque você já começa o mês com faturamento. Isso é algo extremamente bacana quando você tem uma empresa, né? Porque no e-commerce, cada dia é um novo dia, não tem muito jeito. Bateu a meta hoje, mas amanhã a meta começa zerada. Então, todo dia vocês têm que ir respirando aí os 30, né, 31 dias no mês para conseguir chegar no objetivo final. E aí, pensando aí no pós, para não me estender muito, pensando no pós-pandemia, para quem tem loja física, eu acho que é importante, né, fazer todo esse fluxo de pensar em ter uma retirada na loja física, pensar como você consegue melhorar a experiência do seu consumidor, né, já que você tem uma loja física, de repente o produto sair daquela loja física mais próxima do cliente, para ele poder ter uma entrega mais automatizada. No caso de quem tem franquia, querendo ou não, subir um MVP muito rápido e conseguir que essas franquias elas consigam distribuir produtos também, para você conseguir queimar todo o estoque dessa franquia. Eu tenho alguns cenários de franquia nesse formato, que as pessoas estão começando a fazer isso. Então, pensar no meio de aproveitar a força que você tem no mundo físico, dela virar um centro de distribuição, ou você passar a venda, né, internamente para aquela franquia, né, para aquele formato, para você conseguir acelerar toda a cadeia e não ter que produzir mais estoque, né, porque tem franquias que só você tem um centro de distribuição que faz toda a diferença, que faz toda a venda de produto, né? E que você tenha isso mais equalizado. Então, quem tem loja física, de fato, é fazer a loja física virar um hub. E aí os vendedores, né, da loja física fazer essa junção do canal, do canal online. Independente se a venda vai ser no online ou se vai ser na loja ou do Shopping 2 ou do Shopping 3, o que importa é que no final do mês o faturamento da empresa está chegando numa média que ela está conseguindo rodar, que ela está conseguindo viver mediante a tudo isso. Como o Fernando falou muito bem, estamos aí numa era de realmente de sobreviver e automaticamente, né, ir mudando o fluxo para conseguir voltar a crescer, voltar no cenário. Mas é numa época agora de sobrevivência. Então, o quanto puder facilitar esse fluxo e acelerar para que você tenha essa digitalização de forma muito mais acelerada, eu acho que ao meu ver, o ponto bem importante. E utilizo o Zap Commerce. Muito bom. Ô, Igor, o Fernando, perdão. Você pode ajudar a gente nesse tema? Claro, eu fiz algumas anotações para conclusão aqui também.
Bom, o que eu falaria assim, cara, utilizar o que você tem em mãos, primeira coisa, né? Acho que às vezes a gente tem coisa dentro de casa, práticas ali, o que você tem disponível e melhorar, né? Fazer ele bem feito ali, né? Aquele negócio, você fazer o básico bem feito, o feijão com arroz ali, né? Bem feitinho, bem temperadinho, vai dar resultado. O que acontece é que hoje em dia a gente subutiliza o que a gente tem. Às vezes você tem a parte de redes sociais, mas você subutiliza, né? Ou não está fazendo da forma correta. Você tem uma estratégia de e-mail marketing, mas também não está bem calibrada, está subutilizada, né? Eu acho que é olhar para isso aqui como fazer, né, aquele básico. Qual que é o básico desses canais, né? O que é o básico de uma loja virtual, né? É um bom atendimento, é um site bem estruturadinho, né? Não estamos falando de grandes tecnologias, igual o Chá falou, não tem negócio de entregar com drone agora. Faz o básico, assim, não se preocupa em fazer coisas muito avançadas, né? Você ainda não tem essa capacidade, esse know-how. Então, assim, tem que ver, e isso é uma coisa muito íntima, né? Cada empresa... E atenda bem o seu consumidor, né, Fernando? Acho que tem que sim, entender o que é bom para ele agora, né? exato. O que ele precisa agora? Porque a gente está precisando de coisas tão simples, né? E a gente está pensando em inovações muito além do alcance e não é o que precisa. O que seu cliente precisa agora? O que sua empresa pode fazer por esse cliente, né? E às vezes são coisas muito simples que você consegue atender. Acho que isso é muito importante. Colocar aí o e-commerce, né? E o digital como um todo, como prioridade, acho que é uma coisa importante, tem que ser prioridade das empresas. Se não for tratado assim, esquece, nunca vai avançar, né? Vai estar sempre com vontade de fazer e nunca vai estar colhendo os frutos ali, né? Da forma que poderia ser. Desculpa te interromper, até um exemplo que a gente tem dentro de casa aqui, tem muitos clientes que até são clientes até grandes, que tem muito potencial, faz bastante presença na mídia, tal, tem loja física, obviamente, e eles sempre deixam o e-commerce na mão de alguém, né? É alguém do TI, é alguém do marketing, é alguém de vendas, enquanto não tiver um dono da bola ou alguém para cuidar exclusivamente disso, que o seu emprego dependa disso, que os seus objetivos, os seus rendimentos dependam disso, que a responsabilidade seja o e-commerce, dificilmente vai funcionar. Obviamente que numa empresa menor isso pode ser dividido, as tarefas, mas é o que o Fernando falou, acho que é um insight muito importante. Tem que ser prioridade, porque se não for prioridade, dificilmente vai dar certo. Ele sempre vai ficar em segundo plano, e aí, de repente, o banner está desatualizado, não faz envio de e-mail marketing, você tem carrinho abandonado que você não está impactando, e isso vai perdendo, e esse consumidor que você custou para trazer não vai te render nada. Tem que estar na pauta das reuniões, né? Você imagina assim, você vai ter uma reunião gerencial, uma reunião de diretoria, tem que ter ali, ó, na pauta tem que estar o e-commerce, a evolução desse e-commerce, né? Como melhorar os resultados, né? E como você falou, né? Tem que ter o envolvimento da empresa. Se é prioridade para a empresa, pode ter certeza que vai ter sócio envolvido querendo avançar esse canal. Da mesma forma que ele se importa muito e que eles se envolvem com a empresa offline deles, ele tem que ter um envolvimento com online também como sócio, porque cada pessoa na empresa tem seu papel. Não é ele que vai botar a mão na massa ali. Tem casos que sim, né? Que a empresa é pequena, tem que chutar e cabecear. Mas qual que é o seu papel enquanto empreendedor dentro da tua empresa? Não é só para o canal offline, para o canal online também. Né? Você, como empreendedor, também pode estar contribuindo com o seu know-how. Né? Você, como líder da empresa, né? O e-commerce é um negócio, um outro mundo paralelo ali, né? Que eu não me envolvo. Não, cara, tem que ter envolvimento também. Você é do marketing, tem que ter envolvimento. Mas não é jogar na mão da pessoa da TI ou do marketing e ficar alheio e só querer depois, não está vendendo, não está dando resultado. Porque não é prioridade, não tem envolvimento das pessoas na empresa. Acho que quando passa a ter essa prioridade de envolvimento, a coisa vai funcionar. Pegando um pouco do feijão com arroz, eu tenho só mais um item para falar. Você falou um negócio aí da questão dos e-mails, etc. Cara, às vezes é olhar para dentro de casa, por exemplo, nesse momento você vai descobrir lá que tem banner que está 6 meses lá e você nem olhava para ele. Mas, e nesse momento você revisou tudo que a sua plataforma tem, às vezes é uma mensagem automática de pedido que você poderia personalizar ela para esse momento, né? De repente, deixar ela mais personalizada para o momento de Covid, falar que o seu produto foi devidamente cuidado, higienizado, manuseio, né? Para levar essa segurança. Ou seja, é olhar para o que você já faz hoje, seja e-commerce ou outros canais,
mas de repente, para esse momento, eu não precisava, de repente, estar revisando algumas coisas, né? Do banner para alguma mensagem automática da plataforma, para alguma mensagem automática da automação de marketing, eu precisaria dar uma revisada, né? É uma coisa que eu tenho que constantemente estar melhorando, mas nesse momento, tem muita gente que nem olhou para isso. Você dá uma olhada para dentro do que você tem ali e dá uma adaptada para o momento atual, né, do Covid. E para concluir, e-commerce também, né? Eu vi que teve uma das perguntas ali relacionada a isso. E-commerce não é concorrente, não é vilão de ninguém, né? Ele é aliado. Acho que enquanto as empresas estiverem vendo que o e-commerce é um mal, que pode canibalizar o mercado, que acho que foi aquela pergunta inicial lá que teve, eu lembro lá, era o e-commerce não é isso. Eu acho que tem que ser olhado como aliado. Ele tem um sinal de mais, ele não é um sinal de dividir, nada. Ele vem agregar ao seu negócio, ele vem atender às expectativas do seu cliente, porque eu acho que todo mundo quer atender bem seu próprio cliente ali, né? E talvez novos clientes. Então, se você sabe que esse consumidor já mudou um pouco o seu hábito de compra ali, está no online, o outro já está totalmente, o outro é parcial, o seu cliente daqui a pouco vai para o online, vai começar a consumir, você está deixando de atender. E muitas vezes ele quer comprar de você. E a gente quer atender o cliente. Então, acho que nada mais natural que oferecer um canal. O cliente quer comprar pelo WhatsApp? Eu tenho que estar no WhatsApp. O cliente quer comprar na loja virtual? Eu tenho que estar na loja virtual, atender ele muito bem ali também. Quer comprar por telefone, quer ligar? Tudo bem. Eu tenho uma ligação também. Loja física, a mesma coisa. A gente, Fernando, tem mania ou vício, talvez, de olhar muito para o ponto de vista da venda, né? E não raciocinar que existe a conversão assistida e o trânsito entre canais, né? Então, eu compro uma camiseta numa loja de moda porque eu estava no shopping, eu já sei a modelagem, por que eu vou comprar uma de outra cor, eu vou até o shopping para comprar, se eu posso comprar online, né? Por que eu vou comprar no online se de repente naquele dia eu combinei de ir no shopping porque eu tenho outra coisa, eu vou no cinema, alguma coisa, eu posso ir na loja física ver se tem, experimentar, e se não tiver uma cobertura grande de canais, eu acho que você vai perder esse cliente, né? Porque alguém vai ter essa cobertura, acho que essa é uma dica importante, e se você não tiver, alguém vai ter. Uso um exemplo agora da pandemia. Eu comprava direto num árabe que tem do lado de casa lá, e ele não tem canal digital, ele não atende o telefone, eu parei de comprar dele e comecei a comprar de outro. Então agora, minimamente, mesmo eu gostando bastante dele, quando acabar a pandemia eu vou dividir, né? Ele deu essa oportunidade, e eu não estava olhando se o preço dele era barato, eu não estava olhando se a quantidade vinha adequada, porque para mim a percepção já era que era um bom custo-benefício, né? Eu acho que isso fica uma missão até para as nossas empresas aqui que fornecem software. A gente também tem clientes, os nossos clientes também estão impactados com a pandemia, e acho que está todo mundo aqui tentando entender, né? O Pablo acho que o Pablo falou comigo aqui, falou, puta, nos primeiros dias eu falei, o que eu vou fazer? Porque era todo mundo ligando, porque essa incerteza eu acho que é um problema sério da gente, né? Como é que você vai fazer um exercício de futurologia para o cliente sem saber, né? Você vai dar um desconto, você vai dar uma carência, está todo mundo meio nessa linha, mas está também todo mundo com um coração um pouco mais solidário e procurando entender. Então, é muito melhor se você estiver próximo, porque você com certeza vai virar prioridade. Para fechar, pessoal, a gente tem mais 5 minutos. Eu queria fazer mais uma rodada, Igor, Pablo e Fernando. Peço que vocês sejam breves para a gente conseguir fazer um agradecimento final ao Digitalks, à Brad e à turma que se inscreveu e que conseguiu acompanhar a gente. E começando pelo Igor, o que você deixa de mensagem de esperança para essa turma aí que está vivendo esses efeitos da pandemia? Legal, vamos lá. Bom, que o futuro, né, quer dizer, que a atualidade já é digital, a gente já sabe, agora mais ainda, né? Então a gente já está habituado com isso e precisa acelerar, né? Mas um ponto que eu acho que a gente não pode deixar de fora aqui, que é muito importante, é a questão de humanizar o digital, né? As relações humanas, eu acho que o digital é uma ferramenta, óbvio, que a gente usa para atingir as pessoas, mas a relação humana, que é o que a gente tinha tanto no nosso dia a dia, há um mês e meio atrás, isso não pode se perder, né? O que a gente tem que fazer é humanizar isso, trazer isso para o digital de alguma forma, né? Tentar encarar isso, estar mais perto dos nossos consumidores, tornar o cliente, nesse momento que está todo mundo um pouco mais solidário, coração mais mole, se aproximar mais, ajudar mais as pessoas, ver como a gente pode contribuir com os nossos negócios, né? Flexibilizar. A gente teve aqui situações que a gente, de fato, flexibilizou,
e acho que todo mundo precisa entender um pouquinho que é uma situação atípica para todo mundo, né? E só se ajudando que a gente consegue passar por esse momento, né? Então, é um momento de se reinventar, né? Eu acho que mais do que nunca, né? É um momento também de dar o passo. Quem não está no e-commerce ainda é uma boa oportunidade, né? A gente tem boas iniciativas, ótimas plataformas, muita gente boa que pode ajudar o empreendedor a dar esse passo, né? E aí eu também estou falando de uma visão 360 graus, né? Colocando o e-commerce no centro, todas as ações que a gente tem ao entorno, né? Para chegar e trazer o cliente mais próximo, estar presente para o cliente em todos esses canais digitais. E eu tenho certeza que, com certeza, a gente vai sair mais fortalecido dessa pandemia, né? E juntos somos mais fortes, né? Como dizem. Vamos lá, Pablo. Muito bom. Eu acho que o ponto que cada empreendedor, né, independente do tamanho dele, eu acho que é o momento, de fato, de fazer uma reavaliação, né? Eu acho que, conforme você está no crescimento acelerado, tem muita coisa que não olhamos no dia a dia, e só quando tem algum tipo de problema, né, que a gente acaba olhando mais nessa operação. Então, acho que é o principal ponto, né? É cuidar da saúde da empresa, tanto financeira, né, e quanto dos colaboradores também. Toda essa parte de home office e tudo mais é um ponto que nem todo mundo se adapta ao home office, né? Nem todo mundo se adapta a toda essa nova estrutura. Então, acho que é cuidar do bem mais valioso, né? Que é das pessoas que estão à sua volta, né? E, no caso também, de toda essa parte financeira da empresa, que toda empresa precisa de caixa aí para sobreviver em todo esse período, né? E, de fato, né, entender, conversar, flexibilizar, como o Igor falou muito bem. Acho que dos nossos lados, né, de prestação de serviço, na primeira semana até liguei para o Chapa e falei, Chapa, nem sei, comecei a fazer previsões muito ruins de tudo que poderia acontecer, de faturamento, queda de faturamento como um todo. E só para finalizar, para não ser muito breve, aí temos mais 2 minutos, queria deixar aqui meu agradecimento já ao Paulo, da Abrad, o Rafael, né, por permitir, de fato, né, a gente conseguir fazer esse conteúdo online, e o Chapa aí por sempre convidar. Chapa basicamente um consultor, né, que eu tenho aí, que trabalhamos bastante juntos, né, em todo nesse compartilhamento de ideias, só que mais privado. Beleza. Ô, Manzano, você tem 1 minutinho, cara, para a gente conseguir fazer o cerimonial aqui. Bom, a parte técnica eu já acabei falando aí da prioridade, do e-commerce e tudo mais, só que eu acho que para atender tudo isso, né, para a gente conseguir fazer isso acontecer, e tudo que a gente falou aqui, estar com a cabeça boa também, né? Acho que se a gente conseguir sair um pouco de olhar só o problema, a gente se desligar um pouco também das notícias negativas, acho que isso acaba influenciando no nosso raciocínio, na nossa esperança ali de dias melhores também. Isso tudo é muito importante, né? Pensamento positivo, a gente se cercar de energia positiva ali para a gente conseguir olhar, buscar caminhos, né? E conseguir pegar todas essas informações aí que a gente está analisando da venda online, de delivery, de vários formatos aí do digital, para poder ajudar a gente buscar, né, a sobrevivência da nossa empresa, né, e até buscar crescer. Às vezes você consegue crescer em momentos de crise, como a gente está vendo muitos cenários nesse sentido, mas é importante a cabeça nossa estar no lugar, né? Então, façam isso, né? Busquem aí ter essa tranquilidade, para a gente poder raciocinar da forma correta, né? Não adianta estar com a cabeça perturbada, só, né, achando que está tudo ruim, né? Então, às vezes nada melhor que uma boa noite de sono, né? Tomar aquele banho, né, gostoso, depois voltar, que às vezes as ideias aparecem melhor, assim, né? Então, às vezes, quando eu estou conversando com alguém da equipe, tudo mais, algum cliente, eu falo, cara, vai descansar, né? Vai para casa, corta um pouco esse assunto, né? Vai lá jantar, fica com a família, toma um banho, dorme. No outro dia você pode ter certeza que você vai conseguir achar uma alternativa, vai conseguir ter uma ideia muito melhor e vai conseguir ter bons resultados. Eu acho que é isso, né? Para a gente conseguir continuar, a cabeça tem que estar no lugar também e boa. Show. Obrigado, pessoal. Então, chegamos ao 12:30, que é o nosso horário previsto. Acho que, como para finalizar, 2 frases. Ninguém tem uma marca tão forte que consegue condicionar o consumidor onde ele vai comprar. Então, entre na estratégia digital. Estratégia digital deixa de ser tendência para passar a ser pendência. Corra atrás ou fortaleça suas estratégias. Eu queria agradecer muito ao Igor Simas, da agência Follow Up, ao Pablo, da agência M3, e ao Fernando Manzano, do Conecon,
Sugiro que vocês sigam eles nas redes sociais, nos perfis de LinkedIn, eles compartilham conteúdos muito ricos com a gente. A gente dá um pontapé aqui no início das atividades do Comitê de E-Commerce, vai ter muita coisa por esse ano aí, vamos fazer muita coisa online, porque a gente é uma associação online. Agradecer a JET, que emprestou meu tempo aqui para eu poder compartilhar esse conteúdo. A Associação Brasileira dos Agentes Digitais, a BRAD. Se associe caso você é um agente digital, juntos somos mais fortes, como diz o Igor. É hora da gente mostrar a nossa cara e também ajudar esses pequenos empreendedores que estão tendo dificuldade. É uma boa oportunidade de você encontrar outros profissionais. E ao Digitalks, na pessoa do Rafael Soares, que está aqui ajudando a gente direto de Lisboa, viva a globalização, e ao nosso amigo de toda hora, Paulo Centenaro e Flávio Horta. Obrigado e que vocês tenham uma boa tarde e um bom almoço a todos. Boa. Obrigado, pessoal. Obrigado.